Olá, boa noite. O Metrópolis, a partir de hoje, está em novo horário. Esse nosso encontro começa às 7h30 da noite, a partir de agora, né, Didi? E seguimos até o final do horário eleitoral gratuito no rádio e na TV, previsto para acabar no dia 25 de outubro. Então, o Metrópolis está um pouco mais cedo, né? Um pouquinho mais cedo. Arte e cultura para você bem mais cedo. Um pouquinho mais cedo, vai. Boa noite, tudo bem? Os nossos programas de segunda a quinta também estão com um novo horário. A partir de segunda-feira, eles começam às 6h20 da noite. A primeira edição do Metrópolis da sexta-feira, sabe aquela com a nossa agenda de atrações culturais que vocês adoram? Pois é, também começa às 6h20. Então é hora de ajustar os relógios. Exatamente, Metrópolis em novos horários. E seguimos com o cardápio cultural que preparamos para hoje. Espia só. Os personagens épicos do escritor Tolkien estão de volta. A segunda temporada de Os Anéis de Poder já está no streaming. E nós conversamos com o elenco que esteve no Brasil. Prepare yourselves. Viva o Povo Brasileiro, romance clássico da literatura brasileira, completa 40 anos e até hoje promove debates sobre a formação do Brasil. Vou procurar minha identidade. Ludovico, Doroteia, Ofélia e Osório estão chegando ao teatro. A turma do Quintal da Cultura embarca numa viagem musical pelo Brasil. E a gente invadiu os bastidores do musical. O programa a gente sabe, é cultura, é educação, né? É entretenimento. Mas já tem vocação pra fofoqueiro. Oi? Oi, tudo bom? Ah, então eu tava comentando aqui que você leva um jeito pra jornalista. Ah, tá. O laço afetivo que tem com as memórias de infância é uma coisa muito forte. Na tela a gente tem a tela que é uma parede. Sim. E aqui é um lugar que a gente expande os nossos movimentos, né, as nossas características, porque o público tá ali pertinho, né? Em 13 anos no ar, a gente pegou muita gente aí crescendo, né? Então, eu acho que é uma mistura de coisas. E eu acho que o teatro vai ser muito bacana, porque a gente tá com um trabalho musical muito forte. Que história é essa que a Incrível Viagem do Quintal conta, esse musical? Começa no quintal, a Incrível Viagem do Quintal, e depois a gente acaba encontrando, tem uma viagem pelo Brasil, e essa viagem faz com que a gente encontre seres encantadores. É tudo que eu tenho pra falar. E a gente vai visitando regiões, músicas típicas das regiões. As músicas foram compostas para o espetáculo pela Fernanda Maia. Então, tem uma viagem também musical pelo Brasil, vamos dizer assim. Onde me leva esse trem? Que viagem vai começar? Se eu vou, eu te levo também. As músicas vão conduzindo, os ritmos brasileiros vão conduzindo os personagens do Quintal para essa viagem, né? Como é que foi ensinar para essa turma muito louca a dançar e se expressar desse jeito no palco? O Ludovico é o mais reclamão de todos. Então, mas ele reclama, mas ele faz, gente. É incrível. Doroteia é a que mais erra, mas assume. Aí cada movimento é pensado realmente para ela fazer errado e tá tudo bem. A Ofélia é a certinha, tá sempre ensaiando para deixar tudo bonitinho. E o Osório também, né? Eles são muito bonitinhos dançando. Depois de 13 anos, você imaginava que ainda fossem ter novidades na vida da Ofélia, de vocês? Não, para mim a Ofélia já foi sempre uma grande novidade, né? Quando eu venho fazer Ofélia, eu nem imaginava, assim,
o alcance que ela teria e a importância como representatividade, né? Como essa personagem negra que chega, eu não tinha noção do que era, né? Então, agora a gente poder estar pertinho, receber todo o afeto, todo o carinho que a gente recebe pelas redes, pelas cartinhas, a gente poder ver, né, os olhinhos brilhando. Então vai ser maravilhoso, assim. Quando você conta boas histórias, eu acho que a gente não tem como fugir do sucesso. E eu acho que o Quintal vem 13 anos contando boas histórias, não subestimando a inteligência da criança, diversificando o tipo de conteúdo. E as crianças aprendem mesmo, como a gente sempre aprendeu na TV Cultura, passar conteúdo, e que é uma coisa rara mesmo, de uma forma leve que ninguém perceba que está aprendendo. E isso eu acho que é a cereja do bolo do Quintal, assim. Então tá combinado, então tá tudo trocado, então tá tudo mudado, então tá combinado. Olha, vai ser um sucesso enorme, né? E como é gratuito, é bom se antenar para conseguir esses ingressos aí, hein? Bom, vamos de série, porque começou a segunda temporada de Os Anéis de Poder. Os episódios mostram agora o retorno do vilão Sauron e a criação dos Novos Anéis, que vão causar aí diversos conflitos na Terra-média. Agora, parte do elenco esteve no Brasil e o nosso repórter Cadu Novaes conversou com eles. War has come to Middle-earth. This is the work of Sauron. Hey guys, welcome again to Brazil. We are here to talk about Lord of the Rings, the Rings of Power Season 2. And my first question is for Ben. For me, it feels like Gil-galad, it's more embraced in actions in this season. Am I right or am I wrong? No, that's fair. He is functioning largely as a loving parent in the way that your child climbs a tree and then you don't rush up and get them. You expect them to figure out their way to get down. Our armies cannot defeat him. Markella, sometimes I feel that the friendship between Nori and Poppy looks like the friendship between Frodo and Sam on the original Lord of the Rings. I love Frodo and Sam, and I love them in the books and in the films. I would say that for Nori and Poppy, it's set so much earlier than the film. So I think that just by nature, the friendship is so different. We're surrounded by different circumstances, and so the foundation of the friendship is rooted in something else. I think because season 1 was a lot about establishing, so we had a lot of workshops where we sort of improvised and did character development together. You are wise to fear these rings. In Sauron's hands, they could work an evil beyond reckoning. Ismael, how was the rehearsal process for this season compared to the first season? Completely different. When I was in New Zealand, I had a kind of a ginormous team of people that I collaborated with to create the movement mythology and that I use for the character. And I worked very closely especially with one person, with my stunt double Anton Simpson, who is a parkour, sword. I mean, he's a real life superhero. Yeah, but by this point, I mean, I take a lot of my training up for myself. Sauron is my enemy as much as yours. I can help you destroy him. I will not stop until this is put right. As a filmmaker, specifically for Rings of Power, it's about bringing all the worlds into one cohesive look. So, the challenge is making sure that it feels authentic to the environment of the show. There are people who want to see that being brought to life from the book kind of thing, like there would be with the sequel. So you just can't think of anything. You just go, we want to bring this and animate it to life. At this moment, the great tale of our age is being written.
No centenário de nascimento do zoólogo e compositor paulistano Paulo Vanzolini, o Sesc Ipiranga, aqui de São Paulo, apresenta uma exposição que revela o lado musical e as contribuições científicas desse artista. São várias conexões entre arte e ciência, vale a pena o passeio. Por isso que a gente vai mostrar algumas imagens agora para vocês. Que tal? Daqui a pouquinho, Metrópolis está de volta. Why would you come here to see me if you disagree so passionately with my views? You've insisted all your lives that the very concept of God is ludicrous. Yes. Clash between God and Satan. Ah, but I did not say whose side I was on. I consider what people tell me far less interesting than what they choose not to tell me. Have you frightened off your professor yet? Not yet. Soon, perhaps. Essas são cenas do filme A Última Sessão de Freud, que já está no streaming aqui no Brasil, no Max e no Prime Video, e com o gigante Anthony Hopkins, né? Senhoras e senhores, que ator! 86 anos também, esses atores de 86, 90 anos estão arrasando. Sensacional. Bom, é baseado naquela peça de muito sucesso aqui no Brasil também, na Última Sessão de Freud, que aqui está com o Odilon ainda em cartaz, pelo Brasil aí, com o Odilon Wagner. E se trata de um encontro fictício entre o Freud, o pai da psicanálise, e o C.S. Lewis, que foi quem escreveu As Crônicas de Nárnia. E é assim, é Londres, 1939, início, aliás, da Segunda Guerra Mundial, e o Freud está muito doente, está com câncer, em seguida ele morre. Semanas depois ele morre, no dia 23 de setembro de 1939, ele morre. E aí o encontro deles é um embate intelectual maravilhoso de se ver, assim, né? Eles falam sobre se a vida tem sentido ou não, sobre sexo, sobre morte, sobre sofrimento. Se passa dentro de um lugar, onde o Freud mora em Londres, Entendi. que o Freud saiu de Viena, onde os nazistas invadiram, e agora ele está exilado em Londres. E ele está morrendo. Então, essas coisas todas passam pela cabeça dele, e ele é ateu. E o outro é um cristão convicto. Então, fica esse embate muito interessante, maravilhoso. É um filme para gente grande, não é entretenimento fácil, mas para quem gosta de refletir sobre a vida, a natureza humana, então, bem-vindos à Última Sessão de Freud. Gente, quem é que não gosta de refletir sobre a vida e a natureza humana, Cunha Júnior? Exatamente. Não é? Tô avisando, não é filme pipoca ou para comer uma pizza depois. Não vai comer pipoca perto do Cunha nesse filme, ele vai brigar com você. Eu também estou convidando vocês a irem ao cinema, porque tem um documentário que, para mim, assim, um documentário que mexeu muito comigo ano passado, foi vencedor do Festival do Rio, se chama Otelo o Grande. E fala sobre esse grande artista brasileiro, 70 anos de carreira, que é um marco no nosso cinema, na nossa televisão, nos cassinos. Tem um trecho do filme para você ver. Uma vez perguntaram ao poeta Carlos Drummond de Andrade que brasileiro ele gostaria de ser. O poeta respondeu: "Meu sonho tem nome e se chama Grande Otelo." Não há nenhum ator, por mais cômico que seja, que não goste de fazer o público chorar de vez em quando. E não há nenhum ator, por mais dramático que seja, que não queira fazer o público rir de vez em quando. Eu vi teu broto pintando 7. Os papéis que você me vê representar e que não tem nada a ver comigo, é que não tem nada a ver comigo e não tem nada a ver com o negro brasileiro. Gente, que lindo, né? E ele tem essa reflexão muito interessante, que é
se fiz alguns papéis, é porque eu precisava sobreviver. Está falando sobre o racismo estrutural, está falando sobre em ser um jovem de 8 anos que pega a estrada órfão, atrás de um sonho. Aí ele passa pelos cassinos, por óperas líricas, chega ao cinema, trabalha com tantos, Nelson Pereira dos Santos, com Joaquim Pedro de Andrade, e que é esse homem que abriu caminho para muitos outros. E que, no documentário, é ele que conta a história dele. É ele e as cenas dos filmes. O Lucas H. Rossi dos Santos, o diretor, fez isso magistralmente. São 10 anos de pesquisa e é o Grande Otelo contando a história dele, a partir da perspectiva dele. E a perspectiva dele faz toda a diferença para a gente entender que caminho é esse do cinema do Brasil, o que a gente estava documentando, o que era o cinema novo, a partir do olhar de um homem instigante e inteligente. Nos cinemas, a partir do dia 5 de setembro, Cunha Júnior. Opa, imperdível. Imperdível, tem que ver. E a gente segue agora dando dicas, mas agora de literatura, porque um romance clássico está completando 40 anos. Quem não leu, precisa colocar na lista. Viva o Povo Brasileiro, de João Ubaldo Ribeiro. Desde que foi lançado em 1984, o romance segue provocando debates sobre a formação da nossa gente. Será que a gente ainda continua repetindo os mesmos erros desde a colonização? É uma boa dobradinha, hein? Ver Otelo e pegar esse livro aí, bota debaixo do braço. Esse assunto foi discutido na Festa Literária Internacional do Pelourinho. O Metrópolis acompanhou a Flipelô a convite do Instituto CCR. O que tem de tão único nesse livro que a gente está celebrando os seus 40 anos? É um livro atual, porque ainda é uma narrativa que nos faz pensar criticamente a história do Brasil e da formação do povo brasileiro. A forma como ela é escrita é uma forma muito especial, que é uma característica própria do João Ubaldo, né? Então, a escrita do João Ubaldo, ele tem essa característica peculiar, que é colocar uma linguagem que mistura o popular e o erudito, o grotesco e, ao mesmo tempo, o que está acima da cultura, ou que se supera pela cultura, e mostrar que vozes tão silenciadas podem ser trazidas em momentos em que a gente vê que o Brasil repete muitos dos erros cometidos há 40 anos atrás. Ele já era muito considerado um grande escritor desde que publicou Sargento Getúlio, um livro fantástico que virou filme, né? Ganhou prêmio. Quando ele lança, em 1984, Viva o Povo Brasileiro, foi um espanto, porque ele já tinha, em outros livros, como Vila Real e Sargento Getúlio, flertado com os fatos históricos, trazendo para o romance. Agora, em O Povo Brasileiro, ele pega em cheio, ele pega a história do Brasil desde o princípio e atravessa os séculos com os personagens populares, contando, segundo sua visão, como era que o povo resistia, sobrevivia e lutava para levar o Brasil popular adiante. Quando você escreve uma obra de ficção, você tem essa liberdade da escrita ficcional, que é colocar coisas que talvez não sejam exatamente aquilo que a pessoa está procurando dentro da história, mas que ela vai beber numa narrativa real. Então, houve uma pesquisa muito grande por parte do João Ubaldo, quando ele escreveu essa narrativa, né? Foram 2 anos escrevendo, de 1982 até 1984, quando foi publicada. Ele fez um levantamento bibliográfico histórico muito forte, só que quando ele escreve essa história, ele escreve de uma forma leve. Você pensa que é uma obra canônica, como a gente fala na literatura, né? Que está inscrita nesse cânone, que é uma obra que é cobrada nos vestibulares, que é cobrada nas entrevistas, mas ela tem um intuito de apresentar uma formação nacional do Brasil que está para além da história real. Quando ele diz viva o povo brasileiro, ele não está dando um viva, ele não está comemorando, ele está dizendo quem é você? Viva! Na verdade, o povo brasileiro no livro é a tentativa de mostrar a gradual percepção de gente do recôncavo baiano, daquela área em torno da Baía de Todos os Santos, da sua própria condição. Quem eram eles? Que pessoas eram aquelas? E gradualmente eles vão começando a perceber que são parte de uma coisa misteriosa chamada o povo brasileiro. Ninguém fica igual depois de ler esse livro.
E agora uma sugestão para você se programar para semana que vem. O coletivo Canduras e Artes de Salvador, na Bahia, chega a São Paulo com 2 peças. Na quarta-feira, eles apresentam Sonora Poesia e Outros Baratos, que mistura música, teatro e, claro, poesia. Já na quinta-feira, o ator Ricardo Stewart sobe ao palco com o monólogo O Encantado, uma saga nordestina em busca de Dom Sebastião. Espetáculo aí sonoro e visual sobre o universo sertanejo. Fiquem então com um trecho da peça e a gente volta já já. Eu venho para dizer que o Salvador não tarda em voltar. Ele virá para vencer os demônios, abrir as portas dos homens que não querem abrir as portas para os pobres. Botando os pobres no lugar dos ricos e os ricos no lugar dos pobres. E ainda digo mais, que estou sendo conduzido todos os dias pelo rei Dom Sebastião a um sítio um pouco distante de minha residência, no qual mostra-me a longe, além de uma lagoa encantada, 2 belíssimas torres de um tempo já meio visível. Metrópolis de volta. Acabou de ser lançado o novo disco do cantor e compositor paraense Felipe Cordeiro. É o álbum Close, Drama, Revolução e Putaria. O disco já está nas plataformas digitais de música e uma das faixas é Amazon Money, letra que o Felipe escreveu a partir da vontade dele de falar aí sobre a história do Brasil, misturada com esse momento tipo fim de mundo que estamos vivendo. O clipe vai ser lançado na próxima quinta-feira, data que a gente celebra o Dia da Amazônia, a maior floresta do mundo, né? E que deveria estar sendo protegida, mas está em constante ameaça e atualmente sofre com os efeitos da seca, das queimadas ilegais. Tem muitos números aí ruins batendo recordes. E a arte ajuda aí nesse pedido de socorro sempre. Por isso, fica então com um trecho do clipe. Nós nos vemos na segunda-feira, agora mais cedo, né? De dia 6h20. 6h20, né? 6h20. Anota aí. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau. Aqui, encantamento e caos cabem no mesmo som, são assuntos comuns. Aqui todos se dão as mãos, garimpos ilegais, cidades, florestas e azuis. Te trago ideias pra rodear o fim do mundo, trituro aquelas carnes, instaurar sentimentos profundos. Aqui Lula e Macron têm um déjà vu ante a queda do céu. Aqui a Copa é pra falar, pessoas da Amazônia em pé, Belo Monte matou o Xingu. É o capital que quer se salvar, bilionários no escuro, Já percebeu que aqui no nosso canal tem muito conteúdo como este, hein, que você acabou de assistir. Então é deixar o seu joinha, aproveitar para se inscrever, porque a gente vai te avisar toda vez que tiver um vídeo novo no ar. Tô te esperando. Um beijo.